Você confia, também para Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Também falamos em nome de Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro, e Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. 9h20, começamos a partir de agora, no segmento de entrevistas, um bate-papo, uma conversa franca, aberta, também futurista, né, sobre aquilo que a ciência nos reserva. A gente sabe que sabemos muita coisa sobre muito de tudo, mas ao mesmo tempo é o paradoxo do nosso tempo, né? Ao passo que a gente sabe muito, a gente começa a entender que também sabe muito pouco sobre tudo. Por exemplo, o cérebro. O cérebro humano ainda é um desafio, né? A gente sabe que conhece um monte de coisa, mas ainda muito incipiente dentro do potencial do cérebro humano. Sistemas, né? Tanto é que a medicina volta e meia diz, isso pode, daria um pouquinho tempo depois descobre, não, isso agora pode, né? Então, a gente está ainda aprendendo a ser gente, a gente está aprendendo a evoluir, né? Conhecemos muito sobre algumas coisas, mas de fato desconhecemos muita coisa. E é um pouco sobre isso que eu vou falar. Eu estou dando essa enroladinha para convidar as pessoas para nos acompanhar além do rádio, claro, também pelos meios digitais, porque nós estamos simultaneamente transmitindo por rádio, 560M, 79.9 no FM, mas também agora para as redes sociais a partir de uma live no Facebook. Já vou trazer minha convidada aqui, a Betânia Abreu. Ela fala, suponho, direto aí de Brasília, né? Betânia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco, em Caxias e toda a Serra Gaúcha, né? Muito grata por me receber aqui. Eu estou falando de Foz do Iguaçu. Eu sou de Opa, Brasília, mas agora eu estou aqui em Foz do Iguaçu, né? Onde é a sede da Conscienciologia. Muito beleza. obrigada. Obrigada a você por nos atender também. Betânia, a gente está aqui batendo um papo sobre um livro que você escreveu, né, que tem a ver com aquela expectativa de tentar entender EQM, né, que é uma palavrinha muito conhecida de algumas pessoas, mas ela vem ficando cada vez mais forte nos meios científicos convencionais, né, que é a experiência quase morte e também aquilo que deverá acontecer após aquilo que a gente entende como morte, morte do corpo, né, físico. Eu queria te ouvir primeiro, como você, por que a ideia de escrever sobre isso e qual o teor do teu livro, para depois a gente falar um pouquinho mais sobre o evento em Caxias do Sul e tudo mais. Tá ótimo. Então, a EQM, né, que é a experiência de quase morte, não é o tema do meu livro. Na EQM, a pessoa tem por algum problema de saúde, né, grave, de doença que ela passa, ela tem uma experiência que ela, de quase morte, porque ela sai do corpo físico, né, e como é que ela sai do corpo físico, né, utilizando um outro corpo, né, na Conscienciologia, a gente trabalha com a premissa do holossoma, que nós temos vários corpos. Esse corpo físico que a gente utiliza aqui nessa dimensão é um deles. Então, na EQM, a pessoa, por esse choque, alguma coisa, ela sai do corpo e pode acessar outras dimensões. Agora, o meu livro é um livro de quase 400 páginas, são de relatos projetivos ou relatos de experiência fora do corpo. Eu não tive nenhum trauma, nenhum que pudesse causar uma IQM, mas eu tive durante 3 anos, que foi o período que eu escrevi esse livro, inúmeras experiências fora do corpo. Então, Beverly, o que eu venho falar aqui hoje, ninguém me contou. Eu vivenciei cada uma dessas experiências. A ideia de escrever esse livro, né, o livro chama A Vida Segue, não foi minha. Eu comecei a ter experiências com meu ex-marido, que faleceu em dezembro de 2012, onde eu saía do corpo e me encontrava com ele. Então, no começo eu não conhecia a Conscienciologia, que depois eu fui estudar e aprender melhor sobre tudo isso, mas eu tinha essas experiências com ele toda noite. Então, o livro, as pessoas, onde eu vou, o assunto do livro surge. E as pessoas me perguntam, que legal, você escreveu um livro sobre o quê? Como explicar, né, em poucas palavras, para que as pessoas leigas entendam. Então, eu digo que eu escrevi um livro que trata sobre a vida após a morte.
qual a mensagem principal que eu quero passar, né? Eu já viajei o Brasil inteiro e até o exterior, porque eu tenho um livro também em espanhol e agora em inglês. Qual a mensagem que eu quero passar para as pessoas? Que a morte, como nós a entendemos, não existe. Então, o que acontece é apenas a morte do corpo biológico. E que o nosso ser amado que partiu, quem é que nunca perdeu alguém, né? O nosso ser querido, ele vive, ele continua vivo em outra dimensão e segue seu processo evolutivo. E tudo isso, né, eu relato nesse livro, né, que eu saio aí por aí apresentando para as pessoas, e o livro eu fico muito feliz de ter transformado o que eu chamo a maior dor da minha vida, que foi a perda entre aspas, porque eu venho dizer também que ninguém perde ninguém, né? Eu vivenciei tudo isso do meu marido em assistência para tantas pessoas. O livro está ajudando muitas pessoas a superarem um luto através do esclarecimento. Você entende a diferença, né? A gente não vai confortar a pessoa. O conforto também é importante, mas o esclarecimento, a pessoa muda o paradigma, ela muda a maneira de pensar. Ela entende que ela não é esse corpo e que ela vai sobreviver a ele. É, Seria isso. quando eu trouxe aqui a questão da EQM, Betânia, é bem nesse sentido, porque EQM era algo, enfim, mais utilizado, enfim, no campo Sim. do mito, no campo do espiritual, no campo fora da ciência. E hoje não. Hoje a ciência olha de frente para essa questão. Tem vários médicos, inclusive aqui em Caxias do Sul, na região da Serra, né, nós temos um médico cardiologista, referência, o doutor Fernando Lucchesi, que está se debruçando, né? Inclusive, ele já anunciou que a próxima obra dele deverá ser sobre EQM. Então, não temos ainda conhecimentos, digamos assim, efetivos, né? Com resultados, digamos, é isso. Mas já se sabe alguns caminhos, né? Eu quero te perguntar, depois de mencionar isso, sobre o teu trabalho, né? Claro, o livro é o livro, mas eu sei que tu também atua no IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Nossa, assim. Como esse instituto, né, atua com pesquisas para isso que você está falando não ser uma mera opinião, ou não ser fruto da imaginação, ou não ser relacionado com fantasia, ou não ser relacionado com uma religiosidade, uma religião específica. Então, na Conscienciologia, né, o IPC, né, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, a gente utiliza o princípio da descrença. Eu acho importante falar aqui que não é para as pessoas acreditarem no que eu venho falar, nem que eu escrevi no livro, nem que o que o IPC fala em inúmeras lives e publicações que a gente tem. A ideia, a gente passa a informação para a pessoa ter suas próprias experiências. Então, quando eu comecei a ter as experiências com meu marido, a EQM é uma experiência fora do corpo, só que a pessoa não precisa passar por uma EQM para ter uma experiência fora do corpo, como foi meu caso e de inúmeras pessoas. Então, o IPC, né, e toda a Conscienciologia, tem muitas outras instituições dentro da Conscienciologia, fora o IPC, a gente procura estudar não só a projeção consciente, mas todos os fenômenos parapsíquicos de maneira científica. A gente estuda muito, a gente pesquisa muito e a gente trabalha com a autopesquisa, a gente pesquisa a si próprio. Então, por exemplo, eu falo que uma coisa é acreditar na vida após a morte. Antes de conhecer a Conscienciologia, quando meu marido era vivo, eu estudei Espiritismo muitos anos e me ajudou muito, porque me ajudou a compreender um pouco, mas a Conscienciologia não tem viés religioso, porque a religião não pode estudar, a ciência não pode estudar religião, não pode estudar fé, nada disso. Então, quando entrei na Conscienciologia, que eu comecei a estudar, a fazer curso, hoje eu sou docente, né, professora também de Conscienciologia, pude entender tudo aquilo que eu já vivenciava desde criança e não entendia. Então, a projeção consciente é um fenômeno que todo mundo pode experimentar. E eu instigo as pessoas nas minhas falas que muitas pessoas têm essa experiência, só que não sabem como acontecia comigo. Eu pensava que tinha sonhos com ele, e antes dele falecer, eu encontrava várias pessoas da minha família. Minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos, eu encontrava minha mãe, conversava com a minha mãe, mas eu não entendia, pensava que sonhava. Então, a Conscienciologia vem estudar isso de maneira científica, sim?
Claro, o método científico vale mencionar, né, que ele tem que ter comprovação, ele tem que ter, uma quantidade de replicação, ele precisa ser replicável, ou seja, não pode ser só uma Exato. experiência de uma pessoa e aquilo ser um argumento, não, ele precisa ser repetível, ele precisa ser replicável. Dentro disso aqui tudo, Betânia, eu tô falando sobre isso porque a gente precisa separar o que é fantasia, porque o mundo já está cheio de fantasia, Claro, né, e claro. a mente ainda é um mistério, ponto. Eu vou voltar nessa questão da mente, porque a mente ainda é um mistério na ciência, de uma forma geral. A gente conhece muito pouco ainda do Claro. cérebro e mesmo conhecendo pouco, a gente foi capaz, enquanto humanidade, de fazer maravilhas. Satélites, viajar para a Lua, criar aeronaves, voar, né, viagens espaciais, viagens no fundo do mar, medicina robótica, tudo isso a partir da nossa capacidade cerebral humana. E ainda assim não conhecemos tudo. Então dá para dizer que tem um mar pela frente, né? E dentro desse mar, o que já é possível saber, Betânia, a partir dos teus conhecimentos em conscienciologia, da diferença entre essa experiência que você fala e que você relata, que é algo factual, né? Da diferença entre uma memória, né? Uma comunicação com a tua memória, uma comunicação, com, quem sabe, com uma energia mais sutil, que também já é reconhecido, né? Enfim, quais são as diferenças para você chegar no argumento de dizer isso é uma experiência de conscienciologia? Sim, então, eu queria falar também, assim, que eu não posso, eu não tenho como ainda, mas provar para as pessoas que todas essas experiências que eu relato no livro, 144 relatos de experiências projetivas, e eu vivencio muitas outras, eu não posso provar para as pessoas, cientificamente, mas a gente participa aqui no IPC de pesquisa, com aparelhagem, com tudo isso. Mas eu pude, inúmeras dessas experiências, comprovar para mim mesma, certo? Então eu tinha uma experiência, por exemplo, eu saía do corpo e frequentava uma UTI, esse está relatado no meu livro, onde estava internada uma amiga, uma prima minha, fora do corpo. No outro dia, como eu tinha acesso ao hospital, porque o Márcio, meu marido, meu ex-marido, era médico, eu ia naquela UTI intrafisicamente, né, com o corpo, e confirmava várias coisas que eu via lá, sabe? Eu conversava com pessoas, então eu pude comprovar inúmeras vezes. Agora, não é tão simples assim, porque ter projeções assim com essa lucidez que eu tenho não é muito comum, porque você precisa treinar. Eu acredito que eu já trouxe essa habilidade de outras vidas, né? Por exemplo, mas como que você prova, né, que você já teve outras vidas? Eu tive inúmeras. Inúmeras não, a gente chama retrocognições, lembranças de outra vida, e onde eu era outras pessoas, eu me via com outro corpo, como se eu assistisse um filme. E vários fatores, né, a gente busca comprovação científica, então eu busco para mim mesmo. Agora, é muito importante isso que você falou sobre diferenciar, porque as experiências muitas vezes estão mescladas com sonhos, né, com onirismo, você pode estar buscando coisas, como você falou, da sua memória. Então, tudo isso é um estudo exaustivo que a gente faz. Eu fazia esses relatos toda noite, no meio da noite. Nesse período, eu escrevi 276 cadernos de 100 folhas, tem a foto no livro. E depois, no outro dia, eu ia analisar aquela experiência. Isso tem sentido, isso não tem, e buscar comprovação. Uma coisa que eu falo para as pessoas me perguntam: isso é um sonho ou é uma experiência fora do corpo? Uma coisa assim muito pontual que a pessoa pode observar é que no sonho, Beverly, a gente não questiona nada, você não tem arbítrio no sonho, você não fala, eu quero ir ali, eu quero fazer isso, não. Você está sonhando, se você vir, por exemplo, um elefante cor-de-rosa, está tudo certo, aquilo é onírico. Na projeção, você tem arbítrio. Isso foi o que me chamou a atenção. Eu pensava que sonhava com meu esposo, e um dia eu encontro com ele, fora do corpo, e ele faz um gesto assim para mim, com a sobrancelha, como ele costumava fazer aqui no intrafísico. Quando eu acordei, quando eu voltei para o corpo, eu tive a lucidez, falei, isso não é um sonho. O Márcio está vivo e eu estou me encontrando com ele. Então, aquilo fica como fonte de pesquisa, sabe? Então, Uhum. nos cursos que a gente dá, a gente tem aula, aula prática, né, de projeção, a gente ensina o aluno, aplica técnicas. Tem um livro
né, do professor Valdo, tem inúmeros livros, inúmeras lives, né, se a pessoa entrar, puser Conscienciologia no YouTube, ela vai encontrar milhares de informações. Mas tem um livro, né, que do o Projeciologia, é um tratado, onde o professor Valdo cita mais de 30 técnicas, então a pessoa pode treinar, pode aprender isso, né, e essa para mim é a diferença maior, mas tem que ter todo esse cuidado que você falou, porque hoje em dia é tanta coisa que tanta informação que surge, né, para mim também foi um caminho de busca, de estudo, de aprendizado, e eu estudo ainda muito. Você falou que tem muita coisas que a gente não sabe. Quanto mais eu frequento, se eu posso dizer assim, né, a dimensão extrafísica, mais eu vejo que tem coisas que a gente ainda. Uhum, é verdade. Betânia, é claro que eu não vou entrar aqui na seara, né, da diferença entre a alma, porque a gente ainda tem muitas dúvidas, né? A gente usa até uma questão conceitual, muitas vezes a gente usa termos para dizer algo, né? Para a gente quer se comunicar, dizer alguma coisa e usa termos que talvez não sejam tão coerentes com aquilo que a gente quer dizer. Então é um aprendizado, é um caminho novo e tem aí essa questão, a partir do teu livro, provocar reflexões à luz da ciência, né, num lugar mediado, bem bacana. Eu sei que o teu livro ele é lá de 2023, fizeste uma circulação aí pelo Brasil, falando sobre ele, Sim, com eu palestras, e agora chegou a vez de Caxias do Sul, num evento que vai acontecer agora no dia 23. Queria te ouvir um pouquinho sobre como vai ser esse evento, lembrando que as pessoas precisam se inscrever, né, pela plataforma Simpla, mas ele é gratuito, é isso? o evento é gratuito, serão todos muito bem-vindos. Se a pessoa tiver, pode entrar lá no Simpla, pela plataforma, e buscar Café Consciência, e que ela vai encontrar, né, o evento vai ser sexta-feira, né, na Casa da Cultura, às 19 horas, onde eu vou fazer uma palestra, explicando um pouco melhor para as pessoas sobre o livro. Eu já estive em Caxias do Sul em 2024, fui muito bem recebida, mas a demanda foi tão grande que eles me convidaram. E aonde me convidam, né, para apresentar o livro, é uma oportunidade, eu vou. Se a pessoa tiver dificuldade, ela pode ir sem se inscrever, que vai ser, né, vou ser o maior prazer, né, de receber todo mundo, porque aqui não dá para a gente explicar tudo, né? E quando você fala aí da nomenclatura, isso não tem tanta importância, porque a pessoa vai compreendendo aos poucos, né? No livro eu procuro utilizar uma linguagem assim bem acessível, para que pessoas de primeira vez possam compreender esses conceitos. Perfeito, então. Que tem a ver justamente com isso. A ciência já comprovou, por exemplo, né, que pessoas que oram por doentes, esse doente já tem uma melhora acentuada em relação a quem não recebeu orações. Nós já sabemos também que quem tem muita confiança na vida espiritual, independente da sua religiosidade ou da religião escolhida, mas que tem confiança de que vai encontrar algo para depois da morte, essa pessoa tem mais saúde, supera melhor. Então, a gente está vivendo um momento muito interessante entre fé, espiritualidade, aquilo que vem após a morte física, entre aspas, né? A gente está reaprendendo Isso. isso, e a questão do que esperar, porque dá esperança, É. né? Da esperança e tudo isso que você falou, oração, tudo é energia. Então, por exemplo, quando eu penso agora no momento aqui, ó, eu estou pensando em todas as pessoas que estão nos ouvindo aí, estou enviando energia, energia de carinho, né, buscando esclarecer. A energia não tem distância, não tem barreiras. Então, esse é um momento, eu acredito, muito especial, né? Antigamente eu não poderia falar disso abertamente. Hoje eu saio por aí, né, e todo mundo, eh, aceita, não é aceitar, não é a palavra, mas é aquilo que eu te falei, a gente quer que a pessoa pense, eu quero que a pessoa pense se isso que eu falo no livro, nas inúmeras lives e palestras que eu já dei pelo Brasil inteiro, se isso tem sentido para ela. Tem sentido eu pensar que a vida continua ou que esse corpo biológico, né, que você falou de alma, a gente, alma é essência, a consciência é a essência, né, eu não sou esse corpo, e eu vou sobreviver a ele. Como que né, então a consciência que não morre, a consciência que habita esse corpo físico já habitou vários outros e vai habitar, né, vai renascer aqui. Tudo isso a pessoa tem que investigar por ela mesma. Então a gente está vivendo um momento muito especial e isso, olha, por exemplo, mudou minha vida. Eu recebo inúmeras mensagens de pessoas que leram o livro
e conhecer a multidimensionalidade, ou pelo menos levantar essa hipótese, né, Beverly, pode mudar a vida da pessoa. Ela pensar que aquele, por exemplo, uma mãe que perdeu, entre aspas, já falei que ninguém perde ninguém, um filho, e ela lê esse livro, ela vai ver que esse filho é cuidado, é recebido, é amparado e que ele vive. Isso aí é muito mais do que o conforto, que é muito importante. Eu procuro sempre acolher as pessoas, mas é também um esclarecimento muito importante. Lembrando sempre, né, a luz da ciência, até porque tem esse papel importante de fazer as diferenciações, Betânia, para não entrar realmente mais uma vez e contribuir com a fantasia, porque a gente percebe, né, você falou em vidas passadas, eu não quero discutir o tema, Hum, não é assunto da nossa entrevista, mas tem tanta gente, a gente percebe, né, que busca suas vidas passadas como uma ferramenta, mas não consegue lidar com a vida presente. Então a gente precisa vencer algumas exato, etapas, né? Lida com a tua exato. vida presente, né? Não vou ficar Eu buscando. tenho uma live, tá no YouTube, quem quiser procurar, né, que eu falo sobre isso, né. As pessoas às vezes não conseguem lidar com a porque teve uma época que era moda, né, buscar, terapeuta para fazer regressão e tal. A pessoa tem que saber para quê. O passado deve servir só de referência, né, para você não cometer os mesmos erros, mas tem muito estudo também científico, né, muitos livros, Brian Weiss, que escreveu vários livros, né, sobre isso. Em tudo, né, o Beverly, em tudo, tudo isso que eu estou falando Uhum. aqui, tem que ter muito critério, porque a internet está cheia de informações, de sensacionalismo, as pessoas gostam, né, é um assunto que chama atenção, então eu sempre procuro falar, né, por isso que eu falo do princípio da descrença e do meu comprometimento com passar informações corretas, informações que eu mesma vivenciei para as pessoas. Ninguém me contou, é claro que eu fui ler, estudar, pesquisar, mas eu fiz uma pesquisa séria, estudo muito sobre isso para poder passar a informação correta, né, para as pessoas. Perfeito. Para quem talvez não possa ir na palestra, no evento que acontece no dia 23 de janeiro, aqui em Caxias do Sul, às 19 horas, evento gratuito lá na Casa da Cultura, mas que gostaria de ter acesso ao teu livro para ler, se informar, quem sabe ter uma perspectiva diferente sobre o tema, ele está disponível em Então que lugares? ele está disponível na Amazon, então a pessoa pode procurar lá, acho que eu mostrei o livro aqui, né, eu sei bem o que aparece, né, ele está disponível na Amazon. Uhum. E também ele está disponível na Shopcons, que é um site da Consciologia, mas quando a pessoa é de fora, eu falo da Amazon, que é bem fácil, todo mundo sabe acessar, né, é só colocar lá "A Vida Segue", que vai aparecer esse livro que tem essa capa bonita, que foi meu filho que fez, e a pessoa, né, pode comprar o livro e no livro tem meu e-mail, gosto de falar isso também, que a pessoa quiser entrar em contato comigo para tirar dúvida, esclarecer, eu tenho o maior prazer de atender todos os meus leitores. Perfeito. Obrigada, Betânia, pela presença e que sucesso, viu? Eu que agradeço muitíssimo e deixo um abraço energético aqui para todos que estão me ouvindo e um para você especial. Muito obrigada. Obrigada, valeu. Tá aí, gente, essa é a Betânia Ferreira.